Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da nossa sequência de sistemas circulatórios. Nesse vídeo a gente vai focar aí nos animais cordados. Então a gente vai falar um pouquinho da diversidade do sistema circulatório nesse grupo e como é que o plano circulatório geral desses sistemas funciona nesses animais. Então nos cordados a gente encontra exemplos de sistema circulatório aberto e fechado, o que é uma indicação aí de que esse sistema circulatório fechado ele pode ter surgido de novo nesse grupo. Então seria aí, ao longo da evolução, o sistema circulatório ele pode ter surgido mais de uma vez em diferentes grupos de animais. E aí a gente vai começar essa videoaula aqui falando sobre os urocordados e os cefalocordados, dois grupos de cordados, mais simples. E aí depois nós vamos falar sobre os vertebrados, que é um grupo de cordados mais diverso, com uma maior complexidade no seu sistema circulatório. Então, focando aqui nos urocordados, que são esses animais que têm esse formato assim tubular, a gente tem nesse grupo um coração simples, um coração tubular simples, um sistema circulatório aberto, e esse coração ele fica na base ali do trato digestório, na parte superior do corpo. Então, eu trouxe um esquema aqui para mostrar para vocês. O coração ele estaria localizado aqui, ele é um coração tubular simples que funciona o sangue através do corpo desses animais, através dos vasos sanguíneos, Nos urocordados, então, a gente tem um sistema circulatório que talvez seja aquele mais simples entre os cordados. Já nos cefalocordados, que estão representados aqui pelo anfioxo, a gente tem um coração tubular longo, a gente tem vasos sanguíneos contráteis e fica também ali na base do trato digestório. Os vasos sanguíneos eles são pulsáteis, também em outras localizações do sistema circulatório, servindo como bombas acessórias. E a gente tem a presença de seios em apenas algumas partes do corpo. Então, veja, aqui a gente está falando de cordados com sistema circulatório aberto, Mas nos cefalocordados, esse sistema circulatório ele já está menos aberto do que nos urocordados. A gente tem, portanto, aí apenas seios em pequenas partes do corpo, E a maior parte do sangue vai estar circulando dentro dos vasos. Aí, depois disso, a gente passa para o plano circulatório dos vertebrados. Então, os vertebrados eles são um terceiro grupo de cordados e aí a gente tem uma diversidade gigante de vertebrados. A gente tem vertebrados vivendo na água, como os peixes, e vertebrados vivendo na terra, como os anfíbios, os sapos aí que vivem entre a água e a terra. E a gente tem vertebrados completamente terrestres, como por exemplo, o exemplo aí das aves e répteis, e também de alguns mamíferos. Então a gente vai falar aí da diversidade nesse sistema circulatório dos vertebrados. Então aqui a gente tem um plano geral do sistema circulatório dos vertebrados. O que a gente tem geralmente no vertebrado? Um coração impulsionando o sangue desse coração para artérias, Essas artérias se ramificando em arteríolas, depois em capilares sanguíneos. Esses capilares vão banhar aí todos os tecidos. Depois a gente tem a modificação dos capilares em vênulas. Depois essas vênulas elas vão convergindo para formar as veias e as veias retornam aí o sangue para esse coração. Então, o grupo dos vertebrados em geral vai compartilhar essas características gerais do sistema circulatório. No entanto, a gente tem alguns animais com maior complexidade corporal do que outros. E aí, nos vertebrados, a gente vai ter a formação de anastomoses, Anastomoses aqui no singular com I, no plural é um E no lugar desse I. E aí, aqui é um exemplo de uma anastomoses. A anastomose nada mais é do que uma bifurcação aí das nossas artérias ou das arteríolas ou vênulas. Porém, essa bifurcação não gera vasos cada vez menores como os capilares, como aquilo que a gente viu no plano circulatório geral. Na verdade, é uma bifurcação que vai comunicar aí, o sistema de artérias com o sistema de veias, permitindo aí um fluxo alternativo de sangue que não precise passar por esses capilares. Isso pode ser importante em alguns processos. Por exemplo, a gente tem uma maior quantidade de anastomoses próximo às articulações corporais. Isso é uma vantagem, porque cada vez que a gente movimenta um membro, por exemplo, a gente pode ter aí, durante essa movimentação,
a obstrução parcial de parte dos capilares por um período curto. Nesse período que há obstrução de parte desses capilares, o sangue ele pode ser desviado através dessas anastomoses para outras partes do sistema circulatório. Então, a gente tem aí, né, também uma outra relação que ocorre bastante nos vertebrados é que quanto mais longe do coração, maior o número de anastomose. Isso é verdade também para nós humanos. Então, quanto mais para a periferia dos membros, maior o número dessas anastomoses. E aqui a gente precisa caracterizar um pouquinho os vasos sanguíneos dos vertebrados, né? Porque o sistema circulatório dos vertebrados ele é um pouco mais complexo. Aqui a gente tem os vasos sanguíneos típicos encontrados nos vertebrados, especificamente essa imagem ela está aí simulando, né, uma ilustração do sistema circulatório humano, mas essas características vão valer também para outros tipos de vertebrados. Então, os vasos sanguíneos dos vertebrados eles são compostos por até 3 camadas, e aí nessas camadas elas são a túnica externa, a túnica média e a túnica íntima. Então são 3 camadas que compõem. A túnica média geralmente ela é uma camada muscular, certo? E quanto mais espessa, maior a capacidade contrátil desse tipo de vaso. E aí a gente tem diferentes tipos de vasos na nossa circulação. A gente tem artérias, veias, e aí a gente tem artérias mais ramificadas, né? E a gente, né, tem as grandes artérias, as artérias mais ramificadas, as grandes veias, né, que no caso do ser humano são as veias cavas, as veias mais ramificadas, e a gente tem as vênulas e a gente tem as arteríolas, né? A arteríola, perceba que ela não vai possuir as 3 camadas, né? Então, tanto veias quanto artérias tem túnica externa, túnica média e túnica íntima. Quando a gente chega a nível de arteríola, aí a gente não tem mais as 3 camadas. A gente tem a túnica média, que é a camada muscular contrátil, e a gente tem a parte endotelial aí, que seria a túnica íntima, né? A mesma coisa aqui nas vênulas, né? Só que nas vênulas, em vez de a gente perder a túnica externa, a gente perde a túnica média. Então, as vênulas não têm essa camada muscular contrátil, elas têm a túnica externa e elas têm a camada endotelial. Quando a gente fala em capilares sanguíneos, aí a gente tem vasos formados apenas por uma camada, né, de tecido. E aí esse tecido ele deriva do endotélio, ele é um tecido endotelial. E aí a gente tem apenas uma camada fina de células formando aí a parede dos capilares sanguíneos. Isso favorece, né, as trocas gasosas entre os capilares e os tecidos. A espessura da parede, portanto, varia de acordo com o vaso sanguíneo e a espessura de cada uma dessas camadas também. Nas artérias, por exemplo, a gente tem a túnica média mais espessa do que nas veias. Isso faz com que as artérias tenham maior força de contração, né? Controlando aí, por exemplo, a pressão, né, do fluxo sanguíneo que vai passar aí por elas. Os vasos sanguíneos, né, quando a gente vai falar em termos de troca gasosa, a gente vai focar bastante nos capilares. E aí os capilares sanguíneos, eles podem ser divididos em 3 tipos. Eles podem ser capilares contínuos, capilares fenestrados ou capilares sinusóides. Nos capilares contínuos, a gente tem uma camada endotelial de células fortemente associadas, certo? Conjunções entre elas. E aí a gente tem um pouco espaço para vazamento aí de substâncias desses capilares contínuos. É claro que em alguns locais a gente vai ter brechas entre uma célula e outra, criando algumas fendas que permitem a passagem de moléculas maiores, como, por exemplo, algumas proteínas que vão invariavelmente vazar do capilar para o líquido intersticial, né? Mas a maior parte dessas células ela vai estar aí associada, né, uma a outra, formando aí um contínuo realmente de células, por isso o nome capilares contínuos. Esse tipo de capilar a gente encontra bastante da presença dele no tecido da pele e também, né, na irrigação dos músculos. Já os capilares fenestrados, eles são compostos também por células fortemente associadas, porém que têm esses pequenos poros chamados fenestras ou fenestrações, dependendo do livro que vocês pegarem. E esses pequenos furinhos aqui nas células, elas vão permitir, então, a passagem de íons, de moléculas, de uma maneira mais fácil, de dentro do sistema circulatório para dentro do líquido intersticial ou também do líquido intersticial para o sistema circulatório. Regiões no corpo onde a gente tem aí uma riqueza nesse tipo de capilares fenestrados, por exemplo,
é o sistema digestório, nosso trato gastrointestinal, especificamente lá no intestino, principalmente no duodeno, onde a gente tem a maior parte da absorção dos nutrientes. Então, esses capilares eles estão associados a isso, a trazer esses nutrientes para dentro do sistema circulatório. A gente tem também uma grande parte, né, dos capilares que chegam nos rins, como capilares fenestrados, além disso, aqueles capilares aí que estão irrigando as glândulas endócrinas também são capilares fenestrados. E por fim, a gente tem os capilares sinusoides, que são aqueles que a gente vai ter o maior vazamento, né, a maior troca de substâncias entre o interior do sistema circulatório e a parte do líquido intersticial. Esses capilares sinusoides ele têm células pouco associadas, vocês podem ver que tem várias fendas aqui, espaços intercelulares, e além disso a gente tem, né, a presença das fenestrações aqui. Né? Então, eles são capilares que vão estar presentes apenas em regiões muito especializadas. Então, onde eu tenho capilares sinusoides? Apenas na medula óssea e no fígado. E aí, quando a gente fala de vasos sanguíneos, a gente não pode deixar de falar sobre angiogênese. A angiogênese é o processo de geração de novos vasos sanguíneos. Então, quando o embrião está passando pelo processo de desenvolvimento, a gente tem aí sempre a geração de novos vasos sanguíneos quando a gente está tendo o desenvolvimento do sistema cardiovascular desse embrião. No entanto, os estudos vêm mostrando que mesmo após o embrião totalmente desenvolvido e até na fase adulta, a gente permanece com a capacidade de gerar novos vasos sanguíneos. Então, a angiogênese ela ocorre ao longo da vida toda. E que os estudos têm mostrado é que são sinais epigenéticos, né, que vão estar ativando aí a angiogênese nos diferentes tecidos. Então, por exemplo, aqui, né, eu trouxe para conversar um pouquinho com vocês esse experimento, né, que foi feito por pesquisadores com ratos no laboratório. Os pesquisadores eles dividiram os ratos em dois grupos. Um dos grupos fazia exercício diariamente, correndo assim numa estrutura parecida com essa, né, nessas bolinhas. Diariamente fazia exercício por diversas semanas. O outro grupo era um grupo sedentário. Não havia uma estrutura no ambiente na qual eles pudessem fazer exercício, eles não eram colocados para fazer exercício, ficavam apenas lá sedentários com um índice de atividade muito baixo. O que se observou depois de algumas semanas? Né? Aqui, desse lado, a gente tem o corte A e B, são dois cortes histológicos de músculos dos ratos. E aí aqui a gente tem o recorte do músculo do rato antes de passar pelo processo de exercício. E aí, os pontinhos brancos são capilares sanguíneos. E aí a gente pode ver a quantidade de capilar sanguíneo. Depois de semanas em exercício, depois de semanas de teste, né, o grupo controle, aquele que não estava fazendo exercício, o grupo sem exercício, não teve mudança. Ficou muito parecido com o anterior ao exercício. Então, né, com o anterior ao tratamento. Então, aqui, sem exercício, a gente tem essa quantidade de capilares. Já o grupo de ratinhos que passou por exercício, teve um aumento significativo, né, após algumas semanas se exercitando todos os dias, na quantidade de capilares sanguíneos chegando no músculo. Então, olha quanta angiogênese aconteceu. Aqui a gente tem o antes e o depois de um rato aí no grupo do exercício. Então, antes, pouquíssimos capilares. Depois a capilaridade aumenta muito, então ocorre bastante angiogênese. Acredito que são, aí, como eu falei para vocês, sinais epigenéticos que desencadeiam, né, essa angiogênese nos tecidos. Bom, pessoal, nessa videoaula a gente falou aí do plano circulatório geral dos cordados, falou um pouquinho sobre a circulação dos vertebrados e as suas características gerais, e a gente vai ter uma próxima videoaula, aí, nossa última videoaula sobre sistemas circulatórios, em que a gente vai falar um pouco da característica da circulação sanguínea em cada grupo de vertebrados. Então não deixem de assistir e até lá!